Vamos falar agora sobre as principais proteções que são exigidas para cabines em usinas fotovoltaicas, tá? E aqui é importante você lembrar o seguinte: existe um fluxo de trabalho quando eu vou fazer um estudo de proteção. Primeiro, eu vou definir qual é a concessionária. Onde que eu vou conectar aquela usina? Ah, vai ser CEMIG, CPFL, EDP, Energisa, não importa. Então eu tenho que depois verificar lá na norma da concessionária quais são as proteções que serão exigidas. A gente vai entregar para você junto com a FB com a FV Cord, que é a parte de planilha de proteção, lá no bônus dela, os ajustes de proteção das concessionárias, tá? Os perfis de ajuste. Mas ali eu trouxe um resumo. É importante você ler a norma, é importante você estudar para ver se mudou ou se vai ter que mudar alguma configuração no seu sistema. Tá? Então, basicamente é isso. Definir qual é a concessionária, vou ver quais são os padrões, depois eu venho e faço o ajuste de proteção conforme a minha análise. Então, primeiro cenário é esse. Depois, né, vamos agora verificar quais são. Então, basicamente, pessoal, primeiro eu tenho que entender qual é a potência da minha usina. Isso aqui é o padrão. Saber qual é a potência, para saber depois qual vai ser o estudo de proteção, quais são as configurações de proteção exigidas. Na potência, nós temos três tipos de potências mais comuns que ocorrem nas concessionárias. Primeiro, é quando eu tenho uma micro geração ou uma geração distribuída com potência menor ou igual a 75 kW. Se eu tenho ali um limite de 75 kW, então já é considerado microgeração. Então não é obrigado eu ter um disjuntor, na grande maioria das vezes, não é obrigado eu ter um relé. O próprio inversor pode fazer a proteção. Você vai parametrizar no inversor esses ajustes de proteção tranquilamente, ele já faz isso. Agora, quando eu ultrapasso, quando eu tenho uma potência que está acima, uma potência instalada, acima de 75 kW, por exemplo, ou aí nesse caso eu já vou ter que olhar o que a concessionária fala. Porque ela pode, por exemplo, exigir, em alguns casos, que você utilize um disjuntor, que você não precisa do disjuntor, mas vai precisar, por exemplo, de um relé acionando o disjuntor de baixa tensão, ou vai ser obrigado um disjuntor de média tensão. Então vai depender de cada concessionária. Tem que ler a norma, tá? Aqui a gente está dando o padrão, eu vou ensinar o máximo possível das concessionárias, mas é importante que você leia para que você não erre coisa simples na hora de fazer o seu estudo. Primeiro ponto. E aí nós temos as usinas de maior porte, que já ultrapassam 500 kW, chegando ali como limite padrão das concessionárias de 5.000, de 5 megas. Geralmente, pessoal, quando a gente tem esses requisitos, nós vamos ter o tipo de elemento de acoplamento, tá? O que é isso? É o elemento, o equipamento que vai ser utilizado para esse acoplamento. Por exemplo, quando nós temos aqui uma potência em microgeração, eu não preciso de um acoplamento. O acoplamento é o transformador. Agora, quando eu já estou acima de 75 kW, não dependendo da faixa, eu já vou precisar de um transformador com isolação galvânica, ou seja, aquele transformador tradicional de média para baixa tensão. Elemento de seccionamento. O cara que vai seccionar na sobrecarga, no curto-circuito, ou então na proteção que tiver que atuar. Abaixo de 5 kW, eu vou ter um disjuntor termomagnético, mas eu tenho que olhar cada concessionária. Algumas concessionárias vão permitir um disjuntor termomagnético, porém, que ele tem ali uma bobina de abertura com triplo externo. Então, não é qualquer disjuntor, seria um disjuntor termomagnético ou um disjuntor tipo caixa aberta ou caixa moldada. Então, tem que ver tudo certinho. Acima de 75 kW, eu já entro na chave seccionadora, tá? Então, eu preciso ter uma chave seccionadora acessível para esse elemento de seccionamento. Eu quero seccionar, eu quero separar a subestação do meu cliente da concessionária. Então, seccionamento, elemento de interrupção. Agora sim, esse elemento de interrupção, ele vai ser propriamente dito o disjuntor de média tensão. Em alguns casos, na maioria dos casos, eu vou ter a necessidade de ter um disjuntor de interrupção automática, tá? Um dispositivo. Na baixa tensão ou abaixo de 100 kW, isso aqui vai ser o próprio disjuntor, ou pode ser, no caso, esse disjuntor de baixa tensão com um trip externo. Então vai ter que ter um relé que vai sensibilizar e mandar trip no disjuntor de baixa tensão para ele abrir. Mas quando já ultrapassa os 5 kW, a gente já entra, pessoal, no disjuntor de média tensão. Então aqui, acima de 75 kW por padrão,
já é a parte de subestações, que é onde a gente trabalha, onde a gente está fazendo aqui esse treinamento. Elemento de proteção. Quem vai ser? Elemento de proteção é o conjunto de funções de proteção que produz a saída capaz. Então, basicamente aqui é um padrão, mas na prática, acima de 75 kW já vai ser o relé de proteção. E a gente entra nesse sentido, onde nós temos o transformador de acoplamento, onde nós vamos ter dentro aqui da subestação uma chave seccionadora para fazer seccionamento, onde nós vamos ter o disjuntor de média tensão para fazer a interrupção, dispositivo de interrupção automática, o relé para fazer a proteção e mandar sinal para o disjuntor fazer a abertura. Então, como é que isso acontece? O relé identifica, tem as saídas de trip do relé que você vai conectar na bobina de abertura do disjuntor. Geralmente você vai alimentar em tensão essa bobina de abertura, que vai operar instantaneamente, fazendo com que o disjuntor seccione, interrompa em curto-circuito, em carga, essa alimentação. No caso de uma usina que interrupta essa exportação de energia, tá? Então, basicamente é isso. Onde que a gente vai trabalhar aqui no treinamento? A gente vai trabalhar com as proteções que vão estar envolvidas acima de 75 kW, porque abaixo disso, basicamente, é no inversor, na grande maioria dos casos. Acima disso, não. Vai ser aqui com o relé de proteção, conjunto de proteção em média tensão, algo mais complexo. O que as concessionárias vão exigir? Tudo vai estar baseado em regulamentações. Então, a gente tem a própria resolução 1000 da ANEEL, que vai trazer para a gente uma série de proteções que podem ser exigidas. Lembrando que a concessionária ela pode exigir mais proteções, se for o caso. E a grande maioria, como a gente já viu anteriormente, são essas. Numa proteção convencional, ou uma proteção, por exemplo, tradicional, subestação sem geração, basicamente nós vamos ter essas duas funções, que o conhecimento de treinamento vai conseguir abordar tranquilamente elas. 5051 e a 50 e 51N. E aí vai ser via relé. Agora, quando a gente entra com a mini geração, a concessionária pode exigir todas essas proteções ou algumas delas, ou até acrescentar mais proteções aqui para que você deixe o sistema mais seguro, desde que tenha justificativa. Algumas delas podendo ser utilizadas no inversor, outras com uma exigência de serem utilizadas no próprio relé. Então aqui nós temos as mais comuns, nós vamos abordar todas essas que estão aqui, e você vai ter condições também de ajustar, de definir esses ajustes para depois parametrizar no relé. Então aqui a ideia é você tornar uma proteção muito mais exigente. E tudo a nível de relé. No nosso caso, a gente vai trabalhar a nível de relé, porque com o inversor do sistema fotovoltaico, você vai definir isso no manual do inversor, qual é o padrão de ajuste. E aí entra as concessionárias. Pessoal, aqui é uma tabela resumo, tá? Isso aqui é um resumão que a gente fez. Não se preocupe que a gente vai entregar um material bem completo para vocês. Quando vocês tiverem acesso aqui à nossa planilha FV Cord, você vai, por exemplo, aqui no menu superior, você vai lá em extras, certo? Deixa eu aumentar aqui o slide, isso. Você vai lá em extras, e aí em extras nós vamos ter aqui os perfis de ajuste de proteção. Você clicando nesse perfil de ajuste, você vai ser direcionado para essa página. Essa página aqui, pessoal, é um link aqui, um material que a gente está disponibilizando para vocês, que vai ter os perfis de ajuste de todas as concessionárias. No momento que eu estou fazendo essa aula aqui, tem só duas, mas não se preocupe, vai ter de todas as concessionárias do Brasil. E aí você vai conseguir ver o perfil de ajuste, qual norma que a gente está se baseando, ver as configurações para cadastrar na planilha, a gente vai ver isso depois na prática, e fazer os ajustes de proteção quando a concessionária informa. Se ela não informar, a gente traz também as recomendações que a gente vai dar de acordo com o cenário. Então aqui eu tenho os perfis de ajuste para uma subestação tradicional, para uma mini geração e para uma geração distribuída com gerador síncrono, com a máquina ali, o gerador em si. Então aqui você vai conseguir fazer um ajuste bem completo, porque cada concessionária vai exigir. Mas lembrando, é muito importante você ir lá na norma que a gente está colocando aqui da concessionária e ver o que essa norma traz, porque algumas vezes a própria concessionária ela abre exceções, então dependendo da faixa de potência, ela pode ter mais de uma configuração, tá, de conexão, que ela vai exigir uma proteção a mais, outra não.
Mas aqui tem todas as proteções que a concessionária vai exigir. Você vai só ver se lá é o seu caso ou não, e aí a gente vem e faz o estudo. Então, quando a gente fala que você vai ser capaz aqui de fazer o estudo de proteção para todas as concessionárias, porque justamente a gente já está pensando nisso. A gente já está te entregando um perfil de ajuste de todas as concessionárias que vai ser utilizado dentro da nossa planilha, em que você vai colocar os ajustes necessários aqui conforme o nosso padrão e vai conseguir fazer boa parte, né, 80, 90% do estudo de proteção de maneira bem rápida, além de gerar o próprio relatório. Então, se a gente vai entrar na parte prática, agora aqui na teoria eu quero que você entenda o seguinte: qual concessionária que você vai atuar? Pablo, eu vou atuar na CEMIG, eu vou atuar na CPFL, show de bola. Já vai baixando a norma dessa concessionária, já vai vendo o que essa concessionária fala, para que depois você já consiga ir estudando. E aí, no momento que a gente for fazer o estudo de caso, você pode fazer também da sua concessionária sem problema nenhum, que a gente vai dar todas essas informações. Outra coisa importante aqui é que nesse momento que a gente vai fazer o procedimento para o estudo, eu tenho que seguir um roteiro. Geralmente, os roteiros que a gente segue é o seguinte: eu vou definir, levantar as informações do curto-circuito que a concessionária e da unidade consumidora. Então, da concessionária, ela vai fornecer no estudo de viabilidade técnica, que é após eu dar entrada no processo. Então, eu vou informar para a concessionária qual é a potência, qual é o local, qual é a característica da subestação, e ela vai me responder com essa viabilidade, onde vai ter as informações de curto-circuito. Isso vai depender de cada concessionária. Depois eu vou levantar, em cima dessas informações, os níveis de curto-circuito trifásico, bifásico, monofásico máximo e monofásico mínimo, ou fase terra mínima. Verificar qual é a corrente nominal dos transformadores e também da geração, porque eu tenho o transformador de acoplamento e eu tenho a potência nominal dos inversores, né, que eu vou ter que somar ali. Depois, definir em cima dos transformadores qual é a corrente ANSI e NANSI, então isso aqui a gente vai fazer também automaticamente, e as correntes de magnetização. Então aqui são o pré-dimensionamento. Após isso, eu venho e entro na etapa de definir os parâmetros de proteção. E por último, plotar as curvas de proteção e emitir o relatório. Então, esse é o processo que a gente vai usar com a nossa planilha, que a gente vai fazer depois no estudo de caso. Vamos seguir o exemplo. Quais são os ajustes de proteção para cabines em usinas fotovoltaicas? Então, agora eu vou finalizar essa aula aqui para a gente poder entrar nessa aula de ajuste de proteção, falando de cada função de proteção de maneira detalhada. Eu vou falar de cada uma em uma única aula, para ficar melhor para você localizar depois.